Talvez essa frase pareça estranha à primeira vista. Afinal, a vida inteira nos disseram que para viver mais é preciso fazer mais. Mais exercícios, mais dieta, mais compromissos, mais disciplina. E se eu dissesse que muitos especialistas hoje defendem justamente o contrário? Que a chave para a longevidade pode estar em deixar de fazer certas coisas e não em adicionar novas tarefas ao seu dia? Parece contraintuitivo, eu sei, mas é exatamente sobre isso que precisamos conversar agora. Muita gente chega aos 60, 70 ou 80 anos acreditando que a velhice é um fardo inevitável, onde o corpo enfraquece e a mente desacelera, como se a vitalidade fosse um trem que já partiu e não volta mais. Só que o que ninguém te contou é que boa parte desse processo não é natural, mas sim consequência de hábitos silenciosos que repetimos todos os dias sem perceber. Hábitos que parecem pequenos, inofensivos, mas que aos poucos vão roubando anos da nossa vida. E o pior, roubando a qualidade do tempo que ainda temos. Quantas vezes você já se pegou dizendo: isso é só uma coisinha, não tem problema, já estou velho para mudar agora. E se eu te dissesse que justamente essas coisinhas somadas podem estar acelerando o envelhecimento do seu corpo, esgotando sua energia, prejudicando seu sono e até comprometendo sua memória? A verdade é que viver bem depois dos 60 não é uma questão de sorte, é uma escolha. Uma série de pequenas escolhas todos os dias que podem sim mudar completamente o rumo da sua saúde, do seu humor e da sua disposição. E às vezes, essas escolhas não exigem que você faça mais, mas sim que pare de fazer o que está te desgastando. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por reflexões profundas, mas práticas. Você vai perceber como a sabedoria de vida aliada à ciência pode transformar seus dias. Vamos entender o que especialistas em envelhecimento saudável, saúde natural e longevidade têm descoberto sobre os hábitos que nos fazem viver menos e como abandoná-los pode ser um caminho direto para uma vida mais longa, mais leve e mais feliz. Não importa se você já passou dos 60, dos 70 ou até dos 80. Sempre é tempo de reencontrar o equilíbrio, de recuperar a alegria de acordar bem, de caminhar com mais firmeza, de rir com mais vontade, de dormir com mais paz. Você vai se surpreender com o que a ciência tem revelado, mas mais ainda, com o que você ainda pode fazer por si mesmo, com gestos simples, mudanças sutis e uma nova forma de olhar para a sua rotina. Um dos primeiros hábitos que mais sabotam a saúde de quem já passou dos 60 é justamente aquele que muitos acreditam ser inofensivo: o sedentarismo disfarçado. Não estamos falando apenas de quem passa o dia todo deitado ou sentado. Estamos falando daquele costume de se mexer cada vez menos, de evitar movimentos simples como subir uma escada, caminhar até a padaria, mexer no jardim. A verdade é que o corpo humano foi feito para o movimento. E quando a gente para, tudo dentro da gente também começa a desacelerar. A circulação, a respiração, a digestão, a mente. Pesquisas mostram que o simples hábito de caminhar de forma leve todos os dias pode reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a saúde mental e até fortalecer o sistema imunológico. Mas veja, não estamos falando de fazer academia ou entrar num programa rigoroso de exercícios. Estamos falando de redescobrir o prazer de andar, de movimentar o corpo com gentileza. Um passeio de manhã, mexer com as plantas, dançar sozinho na sala, ouvindo aquela música antiga que traz boas lembranças. Isso é mais poderoso do que parece. Outro hábito silencioso, mas perigosíssimo, é a má qualidade do sono. Dormir mal, ou dormir pouco, parece ser algo que muitos aceitam como inevitável com o passar dos anos. Mas o que pouca gente sabe é que o sono ruim está diretamente ligado ao envelhecimento precoce do cérebro, à perda de memória, à irritabilidade constante e até ao risco aumentado de doenças como Alzheimer e hipertensão. O sono é como uma faxina interna que o corpo faz toda noite. Quando ele não acontece como deveria, as toxinas se acumulam no cérebro e no organismo, gerando um desgaste silencioso. E aqui entra uma armadilha comum: o uso excessivo de remédios para dormir. Muitos acreditam que estão se ajudando ao tomar uma pílula antes de deitar.
mas na verdade estão forçando um sono artificial que não promove o descanso profundo que o corpo precisa. O ideal é reconstruir a rotina do sono com naturalidade. Criar um ritual para dormir, desligar a TV mais cedo, tomar um chá calmante como camomila ou erva doce, evitar discussões ou notícias negativas à noite, colocar uma música suave, ler algo leve. São pequenos gestos que, com o tempo, ensinam o corpo a relaxar de novo. E já que falamos de descanso, precisamos falar também de um hábito que corrói a alma, o excesso de preocupação com o futuro e com o que não se pode controlar. Quantos dos nossos dias são roubados por pensamentos que não levam a lugar nenhum? E se eu adoecer? E se faltar dinheiro? E se meus filhos se afastarem? Esses pensamentos viram fantasmas que nos acompanham o tempo todo, sugando nossa energia, nossa alegria e até nosso apetite. A ansiedade crônica, mesmo em níveis baixos, afeta a imunidade, desregula os hormônios e pode até aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O que os especialistas hoje recomendam é a prática da presença. Viver o agora. Olhar o céu enquanto toma café, sentir o aroma da comida, conversar com atenção com quem está por perto. É como dar ao cérebro o descanso que ele precisa. E isso não exige nenhuma técnica complicada. Apenas a escolha de estar inteiro naquele momento. Respirar fundo, ouvir o silêncio, aceitar que nem tudo está sob nosso controle. E tudo bem por isso. Há também um comportamento comum, especialmente entre os mais velhos, que parece inofensivo, mas está diretamente ligado à redução da qualidade de vida: o isolamento. Muitas pessoas, por cansaço, desilusão ou até medo de incomodar, vão se afastando, deixando de conviver, de conversar, de participar. Mas o ser humano é feito de conexão, e a solidão constante adoece. Não é à toa que estudos apontam que o isolamento pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar ou ter uma alimentação ruim. Voltar a se conectar, mesmo que aos poucos, mesmo que com uma única pessoa, faz diferença. Um telefonema por dia, uma visita rápida ao vizinho, participar de uma roda de conversa na praça, mandar uma carta, um áudio, uma mensagem de carinho. Pequenas aberturas para o mundo que trazem de volta o brilho nos olhos, a vontade de se arrumar, o prazer de contar uma história e de ouvir também. E se tem um hábito que precisa ser revisto com urgência, é o consumo inconsciente de açúcar. Esse é um dos maiores sabotadores da saúde na terceira idade. Muitos ainda acreditam que um docinho depois do almoço, um refrigerante no lanche ou aquele bolinho à tarde são inofensivos, quase um consolo merecido. Mas a ciência já mostrou com clareza que o açúcar em excesso está por trás de inflamações crônicas, diabetes, dores articulares, perda de memória e até câncer. A boa notícia é que, aos poucos, é possível resgatar o paladar natural. Diminuir o açúcar, usar frutas como sobremesa, experimentar receitas com menos ingredientes industrializados, buscar sabores mais sutis e reais. Não se trata de cortar tudo de forma radical, mas de reconquistar o equilíbrio e sentir prazer nisso. Esses são apenas alguns dos hábitos que, sem perceber, vão minando a saúde e encurtando os nossos dias. Mas à medida que nos tornamos conscientes, temos a chance de escolher diferente. Não por obrigação, mas por amor a nós mesmos. Existe um hábito que, embora pareça corriqueiro, carrega um impacto profundo sobre o corpo e a mente: comer sem atenção. Engolir a comida com pressa, distraído com a televisão ou com o celular, ou mesmo sem perceber o sabor, é algo que se tornou comum. E é justamente isso que nos desconecta do nosso próprio corpo. Quando comemos assim, o sistema digestivo funciona mal, o intestino sofre, o fígado se sobrecarrega. A má digestão gera gases, refluxo, sono excessivo e, com o tempo, inflamações silenciosas. Mas comer pode ser um ritual sagrado. Sentar-se com calma, observar a comida, agradecer por ela, mastigar com presença. Tudo isso muda a forma como o corpo recebe aquele alimento. E mais, melhora a saciedade, reduz a compulsão e ajuda até a controlar o peso. Uma refeição feita com consciência é também uma forma de autocuidado.
Especialistas chamam isso de alimentação consciente, e ela não exige dieta ou cardápio fixo, apenas atenção, apenas presença. Outro ponto sensível, especialmente depois dos 60, é o hábito de ignorar sinais do corpo. Muitos idosos se acostumam com certas dores, com um cansaço constante, com tonturas ou esquecimentos, achando que tudo isso é normal da idade. Mas não é bem assim. O corpo fala, e cada sintoma é um pedido de atenção. Quando esses sinais são ignorados por meses ou até anos, eles podem evoluir para doenças que poderiam ter sido evitadas. Um exemplo simples: aquela dorzinha na perna que parece boba, mas pode indicar má circulação. Ou aquele cansaço ao acordar que esconde uma apneia do sono. Ignorar não é um sinal de força. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria está em ouvir o corpo com carinho e procurar ajuda quando for preciso. Sem medo, sem vergonha, sem orgulho. Cuidar-se é um ato de coragem e amor próprio. Há também o hábito de viver preso no passado, especialmente em lembranças tristes ou em situações que não puderam ser resolvidas. Ficar revivendo antigas mágoas, ressentimentos, perdas ou injustiças pode criar uma prisão emocional invisível. É como se a mente ficasse andando em círculos, revivendo dores que já deveriam ter sido acolhidas e deixadas ir. E isso adoece o coração, o fígado, a respiração. A ciência já mostrou que emoções mal resolvidas geram impacto direto na saúde física. Perdoar, mesmo sem esquecer. Aceitar, mesmo sem entender. Acolher o que passou, sem carregar mais do que é necessário. Esses são os verdadeiros gestos de liberdade. Um exemplo prático disso é escrever cartas, mesmo que nunca sejam enviadas. Colocar no papel o que está guardado há tanto tempo pode ser libertador. Chorar faz parte. Mas deixar que essas lágrimas limpem o caminho para seguir em frente é o que faz a diferença. Outro hábito que consome lentamente a vitalidade na terceira idade é viver com excesso de estímulos artificiais, especialmente luzes fortes à noite, telas brilhantes antes de dormir, barulhos constantes e informações em excesso. O cérebro, ao envelhecer, precisa de silêncio, de escuridão para descansar, de pausas verdadeiras. Mas muitos seguem expostos à televisão alta até tarde, mexendo no celular de madrugada, assistindo notícias carregadas de tensão. Isso rouba a qualidade do sono, aumenta o estresse e prejudica até o funcionamento da memória. Criar um ambiente de paz à noite é um presente. Luz amarelada, um abajur suave, desligar a televisão 1 hora antes de dormir, deixar o celular longe da cama, colocar um cheirinho de lavanda no quarto. São gestos simples que comunicam ao corpo: agora é hora de descansar. E quando o corpo entende isso, o sono vem com mais facilidade e qualidade. Por fim, um dos hábitos mais traiçoeiros: acreditar que já é tarde demais para mudar. Essa crença, enraizada em muitos corações, é talvez a mais limitadora de todas. Quantas vezes alguém com mais de 70 diz: "Para mim não adianta mais, eles não tenho mais tempo, isso é coisa para gente mais nova." Mas a ciência tem mostrado que o cérebro continua capaz de aprender, se adaptar e crescer até o fim da vida. E que o corpo pode se renovar com novas escolhas, mesmo em idades avançadas. Basta olhar para histórias reais de pessoas que começaram a praticar uma nova atividade aos 80, que aprenderam a tocar um instrumento aos 70, que se apaixonaram aos 75, que voltaram a estudar, a caminhar, a viver com mais leveza. A idade não define o limite, mas sim a disposição de seguir em frente. E essa escolha é individual, íntima, intransferível. Esses hábitos, o comer apressado, o silêncio do corpo ignorado, o passado que prende, os estímulos artificiais em excesso e a crença de que já é tarde, não precisam mais fazer parte da sua história. Cada um deles pode ser substituído por uma nova atitude, mais leve, mais consciente, mais amorosa consigo mesmo. Entre os hábitos mais perigosos e silenciosos está o de deixar a mente parada, subestimando a importância de mantê-la ativa. Quando paramos de aprender, de nos desafiar, de explorar o novo, algo dentro de nós começa a adormecer.
O cérebro precisa de estímulos, assim como o coração precisa bater. E não estamos falando de grandes conquistas ou estudos formais. Estamos falando de curiosidade, de interesse, de vontade de entender como o mundo funciona, mesmo que seja diferente do que conhecemos. Aprender algo novo, por menor que pareça, é um exercício de juventude. Pode ser um bordado, um instrumento musical, um jogo de cartas, uma nova receita, até mesmo o uso do celular com mais autonomia. O importante é desafiar a mente com leveza e entusiasmo. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, formar novas conexões e se manter saudável. E essa capacidade não desaparece com a idade. Pelo contrário, ela pode ser fortalecida com pequenos exercícios diários. Outro hábito que enfraquece a vitalidade do idoso é viver sem propósito. Quando a gente não sabe mais por que acorda de manhã, o dia perde o brilho e o corpo sente. Muitos se aposentam e perdem a rotina, os filhos crescem e saem de casa, os amigos se vão, e de repente o silêncio vira abandono. Mas o propósito não precisa estar no trabalho nem nas grandes tarefas. Ele pode morar nas pequenas missões, cuidar de uma planta, ajudar um vizinho, escutar alguém com atenção, fazer um artesanato e doar, ser aquele que acolhe com um sorriso. O propósito é o que acende a alma, é o que dá sentido à passagem do tempo, e cada pessoa tem o seu. Às vezes, ele se revela numa conversa simples, numa lembrança da infância, num gesto que parecia pequeno, mas que tocou alguém. Reconectar-se com esse sentido é como voltar a respirar com mais profundidade. E nesse caminho, não podemos ignorar o papel da espiritualidade, que é muitas vezes esquecida ou mal compreendida. Espiritualidade não é necessariamente religião, embora as duas possam caminhar juntas. É a sensação de fazer parte de algo maior, de sentir que existe um fio invisível que liga você à natureza, às pessoas, à vida. É saber que sua existência tem valor, mesmo quando não está produzindo, mesmo quando está em silêncio. Muitos idosos encontram essa conexão na oração, na meditação, na contemplação da natureza, ou até no simples hábito de agradecer todos os dias. A gratidão, aliás, é um hábito poderoso e transformador. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão têm menos sintomas de depressão, dormem melhor e vivem mais felizes. E praticar a gratidão não exige nenhum ritual complexo. Pode começar com 3 respirações profundas e um pensamento. Obrigado por mais um dia. Agora, há também algo que muitas vezes impede o florescimento de tudo isso. O hábito de se comparar. Comparar o próprio corpo com o de antigamente. Comparar a vida com a de outras pessoas. Comparar o que se tem com o que se perdeu. E cada comparação injusta gera frustração, gera mágoa, gera dor. É como se cada lembrança se transformasse em um julgamento. E isso é cruel, principalmente consigo mesmo. O envelhecimento não é uma derrota. É um processo natural. E quando vivido com consciência é também uma conquista. Cada marca, cada ruga, cada fio branco conta uma história. E a beleza da vida está justamente nisso, em acolher cada fase com respeito, sem tentar competir com o passado ou se medir com os outros. Cada pessoa tem seu tempo, seu ritmo, sua jornada, e quando a gente se liberta dessa comparação constante, o peso diminui, o coração se alivia. Viver bem depois dos 60 não é só uma questão de saúde física, mas de saúde emocional e espiritual. E todos esses hábitos que falamos até aqui, mesmo sendo prejudiciais, podem ser transformados, não com culpa, nem com pressa, mas com amor, com presença e com a certeza de que sempre é possível recomeçar. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma chama que ainda não se apagou, uma vontade de viver bem, de envelhecer com dignidade, de cuidar de si não apenas para existir, mas para sentir-se vivo de verdade. E isso, meu amigo, minha amiga, já é um sinal de sabedoria. A verdade é que, ao longo dos anos, fomos ensinados a correr atrás de muitas coisas e, em algum ponto do caminho, esquecemos de olhar para dentro. Esquecemos de ouvir o corpo com carinho, de respeitar o tempo da mente, de valorizar o silêncio,
de escolher com mais consciência o que colocamos no prato, na cabeça e no coração. Fomos acumulando hábitos que, aos poucos, nos roubaram vitalidade e nem percebemos. Mas hoje você sabe, hoje você ouviu. E quando a gente escuta com o coração aberto, não dá mais para fingir que não sabe. A partir de agora, tudo muda. Não porque alguém mandou, mas porque algo dentro de você despertou. Você já parou para pensar: quantos anos de vida ainda te esperam se você mudar o que precisa ser mudado? Quantas manhãs com mais disposição, quantos cafés tomados com prazer, quantos passeios feitos com leveza, quantas conversas ainda podem te emocionar? Quanto da sua história ainda está por ser vivida, com mais saúde, mais alegria, mais paz? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Ninguém espera isso, mas pode começar com um passo, um hábito que decide abandonar, um novo ritual que decide criar, um olhar mais gentil para si mesmo no espelho, um gesto de cuidado no dia de hoje. E quando perceber, essa nova rotina não vai te pesar, ela vai te libertar. Porque quanto menos você repetir esses hábitos que te enfraquecem, mais espaço vai abrir para os que te fortalecem. E é nesse espaço que a vida volta a florescer. O corpo responde, a mente clareia, o coração se aquece. E aí, envelhecer deixa de ser um fardo e passa a ser uma celebração. Você está disposto a dar esse passo? Está pronto para se escolher? Para viver com mais presença, mais propósito, mais verdade? Se essa conversa tocou seu coração, aproveita esse momento. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que mais mexeu com você. Compartilhe sua experiência, sua história, seus planos. Esse espaço também é seu. Vamos trocar vivências, aprender uns com os outros, crescer juntos. E se você quer continuar recebendo reflexões como essa, se inscreva no nosso canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui, a gente fala com o coração, com respeito, com verdade. Porque envelhecer bem não é um privilégio, é um direito. E juntos podemos fazer da longevidade uma das fases mais bonitas da vida. A gente se encontra no próximo vídeo. Cuide-se bem, você merece.